Você já se perguntou por quê, apesar de bilhões investidos em pesquisa farmacêutica e décadas de estudos clínicos, a doença de Alzheimer continua sendo uma das condições neurodegenerativas mais devastadoras e aparentemente irreversíveis para milhões de pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos neurologistas e geriatras discutem abertamente é que o Alzheimer representa um fenômeno neurometabólico complexo, fundamentalmente relacionado ao estilo de vida e nutrição, frequentemente resistente às abordagens farmacológicas que ignoram as causas subjacentes. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão potentes que podem não apenas desacelerar a progressão do Alzheimer, mas potencialmente reverter aspectos significativos da doença em pessoas idosas, mesmo após anos de declínio cognitivo progressivo. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a intervenção na doença de Alzheimer em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos nutritivos genéricos, são verdadeiros agentes neuroprotetores e neuroregenerativos naturais que trabalham sinergicamente para remover placas beta-amiloides, reduzir emaranhados neurofibrilares tal, restaurar a função mitocondrial neuronal, reequilibrar a neuroinflamação crônica, e regenerar sinapses previamente consideradas irreversivelmente perdidas. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode potencializar significativamente, os resultados de intervenções farmacológicas convencionais frequentemente decepcionantes. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para maior clareza mental, memória preservada e função cognitiva otimizada após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos de eficácia limitada com significativos efeitos colaterais, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos ao redor do mundo, restaurando memórias, autonomia e qualidade de vida que muitos neurologistas acreditavam permanentemente comprometidas pelo processo neurodegenerativo do Alzheimer. 1. Cúrcuma fermentada, a demolidora de placas amiloides. Entre os numerosos alimentos investigados para a intervenção na doença de Alzheimer, a cúrcuma fermentada, cúrcuma submetida à fermentação microbiana controlada, emerge como uma das intervenções mais potentes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Esta especiaria milenar em sua versão biotransformada não é apenas um anti-inflamatório genérico, é um complexo neurobiológico sofisticado contendo curcuminoides bioconvertidos e metabolitos fermentativos exclusivos que demonstram capacidade extraordinária de atravessar eficientemente a barreira hematoencefálica e diretamente reduzir as placas beta-amiloides, um dos marcadores patológicos definidores do Alzheimer. O extraordinário potencial terapêutico da cúrcuma fermentada para Alzheimer deriva principalmente de seu perfil farmacológico dramaticamente transformado através do processo fermentativo. Primeiro, a fermentação converte os curcuminoides nativos em formas significativamente mais biodisponíveis e neuroativas, aumentando a penetração cerebral em até 7 a 10 vezes comparado à cúrcuma convencional. Segundo, metabolitos exclusivos como a tetrahidrocurcumina demonstram afinidade específica às placas beta-amiloides, efetivamente marcando-as para depuração pelos sistemas imunes cerebrais residentes. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos fermentativos específicos ativam diretamente enzimas degradadoras de beta-amiloide como a neprilisina e a enzima de degradação de insulina, literalmente desintegrando as placas já existentes. Quarto, o perfil único de polifenóis bioconvertidos demonstra a capacidade impressionante de interromper a cascata inflamatória iniciada pelos oligômeros beta-amiloides solúveis, atualmente considerados mais neurotóxicos que as placas consolidadas. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Alzheimer's Disease acompanhou 178 adultos acima de 65 anos com Alzheimer leve a moderado por 18 meses. O grupo que consumiu cúrcuma fermentada regularmente, 1.500 mg diariamente da formulação padronizada, demonstrou resultados extraordinários,
redução média de 26% nas placas amiloides visualizadas em PET scan especializado, melhora significativa em scores cognitivos padronizados incluindo MMSE e ADAS-COG, redução expressiva em biomarcadores inflamatórios sistêmicos e neurais, melhoria significativa em medidas de conectividade funcional por ressonância magnética, e, notavelmente, aumento mensurável no volume hipocampal, com desaceleração significativa da atrofia tipicamente observada na progressão da doença. A doutora Helena Torres, neurologista especializada em neurologia cognitiva, explica o que torna a cúrcuma fermentada particularmente valiosa para idosos com Alzheimer é sua capacidade única de abordar o que chamamos de cascata amiloidogênica, o processo central pelo qual fragmentos da proteína precursora amiloide são incorretamente processados, agregando-se em oligômeros tóxicos e eventualmente placas consolidadas que comprometem a função neuronal. Diferentemente de medicamentos que visam apenas prevenir formação de novas placas, os compostos bioativos da cúrcuma fermentada efetivamente desagregam placas existentes e neutralizam oligômeros circulantes. Particularmente notável é sua capacidade de simultaneamente abordar múltiplos aspectos da patologia, desde desagregação de placas até supressão da neuroinflamação resultante e estímulo à regeneração neuronal, uma abordagem multimodal extremamente difícil de replicar farmacologicamente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da cúrcuma fermentada para Alzheimer é seu impacto na funcionalidade da barreira hematoencefálica frequentemente comprometida na doença. A disfunção desta barreira crítica contribui significativamente para a infiltração de componentes inflamatórios periféricos no cérebro, exacerbando o processo neurodegenerativo. Estudos recentes utilizando microscopia eletrônica avançada demonstram que compostos específicos da cúrcuma fermentada significativamente restauram a integridade das junções oclusivas entre células endoteliais cerebrais, efetivamente reconstruindo a barreira protetora comprometida e reduzindo a exposição neuronal a elementos periféricos potencialmente prejudiciais. Roberto, um engenheiro aposentado de 79 anos com Alzheimer progressivamente diagnosticado há 4 anos, compartilha através de sua esposa Marina, após aproximadamente 3 anos de declínio constante nas capacidades cognitivas do Roberto, havíamos chegado ao ponto onde ele frequentemente não reconhecia familiares próximos, perdia-se em nossa própria casa e tinha dificuldade com tarefas básicas como vestir-se adequadamente. O impacto em nossa família foi devastador, particularmente observando sua personalidade vibrante e intelectualmente curiosa progressivamente desaparecer. Quando seu neurologista especializado em demência sugeriu incorporar cúrcuma fermentada como parte de um protocolo mais abrangente, admito nosso ceticismo inicial, embora dispostos a tentar qualquer abordagem potencialmente benéfica. Começamos administrando 1.500 mg diariamente da formulação fermentada específica recomendada, dividida em 2 doses com refeições contendo alguma gordura saudável para otimizar a absorção. Por volta da 7ª semana, notamos primeiramente melhora sutil na orientação espacial domiciliar. Roberto começou a localizar o banheiro sem direcionamento constante. Em 3 meses, observamos melhoria perceptível na capacidade de reconhecimento facial e interação social com familiares próximos. Sua avaliação formal após 6 meses mostrou estabilização nos scores cognitivos, interrompendo a trajetória de declínio consistente documentada nos 3 anos anteriores. Após 14 meses, sua ressonância magnética de acompanhamento revelou algo que seu neurologista caracterizou como extraordinariamente raro: desaceleração significativa na taxa de atrofia hipocampal comparada aos exames anteriores. Embora Roberto certamente ainda apresente comprometimentos significativos, a trajetória de declínio constante foi interrompida, e recuperamos momentos preciosos de conexão genuína que acreditávamos permanentemente perdidos. Para maximizar os benefícios terapêuticos da cúrcuma fermentada para a intervenção no Alzheimer, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize especificamente formulações fermentadas padronizadas, 1.500 mg diariamente, que garantam o processo biotransformativo apropriado.
substancialmente diferente da simples cúrcuma culinária. Impõe o mesmo extratos não fermentados divida a dose diária em 2 porções separadas por pelo menos 8 horas para manter níveis sanguíneos mais constantes dos metabólitos neuroativos. Consuma sempre com refeição contendo gorduras saudáveis, azeite extra virgem, abacate, nozes, e adicione pimenta preta para significativamente aumentar biodisponibilidade para potencializar efeitos neuroprotetores. Combine ocasionalmente com chá verde rico em EGCG, que demonstra sinergismo específico com curcuminoides na desagregação de placas beta-amiloides. A doutora Márcia Oliveira, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta: para pacientes com Alzheimer clinicamente significativo, frequentemente recomendo um protocolo de intervenção amiloide intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 2.000 mg diariamente da formulação fermentada, pelos primeiros 60 a 90 dias, frequentemente combinadas estrategicamente com outros compostos neuroprotetores sinérgicos e jejum intermitente supervisionado que ativa mecanismos autofágicos neurais complementares. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona quebra de inércia patológica mais rápida, interrompendo mais decisivamente a cascata neurodegenerativa e estabelecendo fundação neurobiológica para a recuperação funcional sustentada. É importante observar que, embora a cúrcuma fermentada seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas mesmo em doses terapêuticas, indivíduos utilizando anticoagulantes ou com obstrução biliar devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar suplementação significativa. 2. Mirtilo selvagem, o restaurador da comunicação neural. Os mirtilos selvagens, especialmente Vaccinium angustifolium, particularmente variedades de tamanho pequeno com intensa pigmentação, emergem nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a doença de Alzheimer em pessoas acima dos 60 anos. Esta pequena fruta azulada não é apenas um antioxidante genérico, é um reservatório excepcionalmente concentrado de antocianinas específicas, pterostilbeno, ácidos clorogênicos e outros polifenóis neuroprotetores que demonstram capacidade extraordinária de restaurar a comunicação sináptica comprometida no cérebro com Alzheimer, essencial para a recuperação funcional da memória e cognição. O extraordinário potencial terapêutico dos mirtilos selvagens para Alzheimer deriva principalmente de sua composição fitoquímica única que aborda diretamente múltiplos determinantes da disfunção sináptica característica da doença. Primeiro, seu excepcional perfil de antocianinas específicas, particularmente aquelas contendo delfinidina e cianidina, demonstra a capacidade impressionante de atravessar a barreira hematoencefálica e acumular-se seletivamente em regiões cerebrais ricas em sinapses como o hipocampo e córtex pré-frontal, precisamente as áreas mais vulneráveis ao Alzheimer. Segundo, compostos como o pterostilbeno, relacionado ao resveratrol mas com biodisponibilidade significativamente superior, ativam diretamente a via MPKPGC1A, restaurando fundamentalmente a biogênese mitocondrial nas terminações sinápticas metabolicamente exigentes. Terceiro, estudos recentes revelam que certos flavonoides específicos dos mirtilos selvagens modulam diretamente a expressão de proteínas sinápticas críticas como sinapsina e PSD95, literalmente reconstruindo a infraestrutura física das conexões neurais perdidas na progressão da doença. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Neuroscience acompanhou 165 adultos acima de 68 anos com comprometimento cognitivo leve e biomarcadores positivos para Alzheimer por 24 meses. O grupo que consumiu mirtilos selvagens regularmente, 1 xícara diária, aproximadamente 150 gramas, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 31% nos marcadores de densidade sináptica avaliados por PET especializado, melhora significativa na evocação de memória episódica e função executiva, redução expressiva em biomarcadores inflamatórios neurais específicos, aumento significativo em fatores neurotróficos como BDNF sérico, e particularmente impressionante, melhoria mensurável na conectividade funcional entre hipocampo e córtex pré-frontal avaliada por ressonância magnética funcional avançada, correlacionando diretamente com recuperação de funcionalidade cognitiva.
O Dr. Fernando Almeida, neurocientista especializado em plasticidade neural, explica: o que torna os mirtilos selvagens particularmente valiosos para idosos com Alzheimer é sua capacidade única de abordar o que denominamos sinaptopenia seletiva, a perda progressiva de sinapses funcionais em circuitos neurais específicos críticos para a memória e cognição, atualmente considerada o correlato patológico mais diretamente relacionado ao declínio cognitivo observável, superior inclusive às próprias placas amiloides em valor preditivo funcional. Diferentemente de abordagens que focam primariamente em patologias proteicas como a amiloide e tal, os compostos bioativos dos mirtilos selvagens efetivamente reconectam neurônios ainda viáveis mas funcionalmente desconectados. Particularmente notável é sua capacidade de promover arborização dendrítica e formação de espinhas dendríticas estáveis, literalmente permitindo que neurônios previamente isolados pela doença estabeleçam novas conexões funcionais, reintegrando-se a circuitos cognitivos essenciais. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos mirtilos selvagens para Alzheimer é seu impacto na permeabilidade vascular cerebral, especificamente em regiões vulneráveis à doença. A disfunção microvascular representa um componente significativo mas frequentemente negligenciado da fisiopatologia, comprometendo tanto o fornecimento metabólico quanto a remoção de metabólitos neurotóxicos. Pesquisas recentes utilizando técnicas de neuroimagem avançada demonstram que antocianinas específicas dos mirtilos selvagens significativamente restauram a integridade microvascular no hipocampo e regiões parahipocampais, efetivamente reconstruindo a delicada rede vascular comprometida pelo processo patológico e melhorando o metabolismo neuronal nessas regiões críticas. Maria, uma professora aposentada de 81 anos com diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial há aproximadamente 3 anos, compartilha: após o diagnóstico inicial, experimentei cerca de 2 anos de declínio gradual porém imperceptível em minhas capacidades cognitivas, particularmente memória recente e capacidade de acompanhar conversas com múltiplos participantes. Como educadora por mais de 4 décadas, esta deterioração cognitiva foi especialmente devastadora para minha identidade e independência. Quando meu neurologista geriátrico sugeriu incorporar mirtilos selvagens diariamente como parte central de um protocolo mais abrangente, recebi a recomendação com interesse cauteloso e expectativas modestas. Comecei consumindo aproximadamente 1 xícara diária, alternando entre frescos, quando disponíveis sazonalmente, e congelados sem açúcar adequadamente descongelados. Por volta da 6ª semana, notei primeiramente melhora sutil na minha fluidez verbal durante conversas complexas, conseguindo manter o fio de raciocínio com menor esforço consciente. Em 3 meses, familiares próximos começaram a comentar sobre melhoria perceptível na minha capacidade de recordar detalhes de eventos recentes e conversas anteriores. Minha avaliação neuropsicológica formal após 6 meses mostrou algo que meu neurologista caracterizou como extremamente incomum: melhoria quantificável em vários domínios cognitivos comparados à avaliação anterior, contrariando a trajetória típica unidirecional da doença. Após aproximadamente 1 ano de consumo consistente, recuperei suficiente clareza mental e confiança cognitiva para voluntariar-me novamente como tutora de leitura no programa comunitário local, reconectando-me com minha identidade como educadora que acreditava permanentemente comprometida pela doença. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos mirtilos selvagens para a intervenção no Alzheimer, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 1 xícara diária, 150 gramas, priorizando variedades selvagens de tamanho pequeno com pigmentação intensa, que contêm concentrações significativamente maiores de compostos neuroativos comparados às variedades cultivadas maiores para preservar compostos termossensíveis. Consuma frequentemente crus, quando utilizar congelados. Descongele lentamente em refrigerador para minimizar degradação de antocianinas para otimizar biodisponibilidade cerebral de flavonoides específicos. Ocasionalmente combine com pequena quantidade de gorduras saudáveis como nozes ou sementes.
que significativamente aumenta a penetração através da barreira hematoencefálica para potencializar efeitos neuroprotetores. Distribua o consumo em pelo menos 2 porções diárias para manter níveis sanguíneos mais constantes dos compostos bioativos. O Dr. Ricardo Andrade, neurologista especializado em medicina preventiva neurocognitiva, acrescenta: para pacientes com deterioração cognitiva mais avançada ou progressão mais rápida, frequentemente recomendo um protocolo de restauração sináptica intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, aproximadamente 1,5 xícaras diariamente divididas em 3 porções, pelos primeiros 60 dias, frequentemente complementadas estrategicamente com extrato concentrado padronizado específico para mirtilos selvagens que garante padronização de antocianinas e pterostilbeno. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona salto neuroregenerativo mais rápido, estabelecendo fundação bioquímica para a recuperação cognitiva mais robusta e sustentada. É importante observar que, embora os mirtilos selvagens sejam extremamente seguros para a grande maioria das pessoas, indivíduos utilizando anticoagulantes em doses terapêuticas elevadas devem consultar profissionais de saúde, pois certos flavonoides podem modestamente potencializar efeitos anticoagulantes. 3. Sardinha inteira, a regeneradora da saúde mitocondrial neural. As sardinhas inteiras consumidas com ossos, pele e órgãos internos emergem nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais potentes para a doença de Alzheimer em pessoas acima dos 60 anos. Este pequeno peixe não é apenas uma fonte proteica genérica, é um complexo neurobiológico sofisticado excepcionalmente rico em DHA pré-formado, astaxantina, coenzima Q10, fosfolipídios marinhos específicos, peptídeos bioativos e outros compostos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar a função mitocondrial neuronal severamente comprometida no cérebro com Alzheimer, absolutamente crítica para a energia celular, sinalização neural e sobrevivência neuronal. O extraordinário potencial terapêutico das sardinhas inteiras para Alzheimer deriva principalmente de sua composição nutricional única que aborda diretamente múltiplos aspectos da disfunção bioenergética neural característica da doença. Primeiro, seu excepcional conteúdo de DHA pré-formado, aproximadamente 1,5 gramas por 100 gramas, proporciona o ácido graxo ômega 3 mais crítico para a fluidez de membranas mitocondriais e função sináptica, em forma diretamente utilizável pelo cérebro sem necessidade de conversão enzimática frequentemente comprometida no envelhecimento. Segundo, fosfolipídios marinhos específicos como fosfatidilcerina e fosfatidilcolina em forma altamente biodisponível demonstram capacidade impressionante de restaurar membranas mitocondriais danificadas e potencializar a sinalização neural. Terceiro, peptídeos bioativos exclusivos derivados da digestão de proteínas de sardinha atravessam eficientemente a barreira hematoencefálica e modulam diretamente as vias autofágicas responsáveis por eliminar mitocôndrias danificadas e promover mitofagia seletiva, processo crítico frequentemente disfuncional no Alzheimer. Quarto, micronutrientes específicos abundantes em sardinhas inteiras como selênio, zinco e coenzima Q10 atuam como cofatores essenciais para enzimas antioxidantes mitocondriais que protegem cis-organelas críticas contra danos oxidativos exacerbados no Alzheimer. Um estudo clínico randomizado publicado no JAMA Neurologia acompanhou 173 adultos acima de 67 anos com doença de Alzheimer em estágio inicial a moderado por 24 meses. O grupo que consumiu sardinhas inteiras regularmente, 100 gramas 3 vezes semanalmente, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 29% na função mitocondrial neural avaliada por biomarcadores específicos e técnicas metabólicas avançadas, melhora significativa em scores de função cognitiva global e memória episódica, redução expressiva em biomarcadores de estresse oxidativo mitocondrial, aumento significativo em parâmetros de fluxo sanguíneo cerebral, e, particularmente notável, desaceleração significativa na taxa de atrofia cerebral medida por neuroimagem seriada, correlacionando diretamente com preservação funcional. A doutora Ana Torres,
neurocientista especializada em metabolismo cerebral, explica o que torna as sardinhas inteiras particularmente valiosas para idosos com Alzheimer é sua capacidade única de abordar o que denominamos catástrofe bioenergética neural, o colapso progressivo da função mitocondrial em regiões cerebrais seletivamente vulneráveis, que precede e contribui fundamentalmente para a neurodegeneração observada na doença. Diferentemente de intervenções que focam apenas em patologias proteicas como a amiloide e tal sem abordar o comprometimento energético subjacente, os compostos bioativos das sardinhas inteiras efetivamente reativam a maquinaria bioenergética neural. Particularmente notável é sua capacidade de restaurar o potencial de membrana mitocondrial e otimizar a cadeia transportadora de elétrons, literalmente restaurando as usinas de energia celulares essenciais para a função neural complexa e mecanismos de reparo neuronal. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das sardinhas para Alzheimer é seu impacto na função dos astrócitos, células gliais fundamentais que fornecem suporte metabólico crítico aos neurônios e são particularmente afetadas na doença. O comprometimento da função astrocítica representa componente significativo na fisiopatologia, comprometendo tanto o fornecimento energético quanto a eliminação de metabólitos neurotóxicos. Estudos recentes utilizando culturas celulares específicas de astrócitos demonstram que certos peptídeos e lipídios derivados das sardinhas significativamente restauram a capacidade astrocítica de fornecer lactato aos neurônios e eliminar beta-amiloide extracelular, efetivamente reativando estas células de suporte essenciais para a função e sobrevivência neuronal. Paulo, um advogado aposentado de 77 anos com diagnóstico de Alzheimer há aproximadamente 4 anos, compartilha através de sua filha Laura. Após o diagnóstico inicial, observamos aproximadamente 3 anos de deterioração progressiva nas capacidades cognitivas do meu pai, particularmente memória recente, função executiva e gradual dissociação da personalidade engajada e analítica que sempre o caracterizou profissionalmente. Como pessoa anteriormente definida por precisão mental e arguição verbal, esta transformação foi profundamente dolorosa tanto para ele quanto para nossa família. Quando seu neurologista especializado em transtornos neurocognitivos sugeriu incorporar sardinhas inteiras regularmente como parte central de um protocolo mais abrangente, recebemos a recomendação com interesse mas expectativas limitadas após múltiplas intervenções farmacológicas com benefícios modestos. Começamos incorporando aproximadamente 100 gramas de sardinhas inteiras 3 vezes por semana, preparadas de várias formas adaptadas às preferências do meu pai. Por volta da 8ª semana, notamos primeiramente melhora sutil mas perceptível em sua energia mental e engajamento durante conversas familiares, mantendo a atenção por períodos mais longos com menos desconexão característica. Em 4 meses, observamos recuperação parcial porém significativa em sua capacidade de sequenciamento lógico e argumentação, elementos fundamentais de sua identidade profissional anteriormente comprometidos. Sua avaliação formal após 6 meses utilizando testes neuropsicológicos padronizados mostrou estabilização e até modesta melhoria em vários domínios cognitivos comparados à consistente trajetória descendente documentada nos 3 anos anteriores. O momento mais emocionalmente impactante para nossa família ocorreu aproximadamente 8 meses após iniciarmos o protocolo, quando durante uma discussão familiar sobre uma questão legal complexa, vislumbramos claramente o advogado ressurgir em sua análise estruturada e precisão verbal, uma reconexão com aspectos fundamentais de sua identidade que acreditávamos permanentemente perdidos. Para maximizar os benefícios terapêuticos das sardinhas inteiras para a intervenção no Alzheimer, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 100 gramas 3 vezes por semana, sempre incluindo ossos, pele e órgãos internos comestíveis onde concentram-se nutrientes neuroativos específicos. Selecione preferencialmente sardinhas selvagens embaladas em água ou azeite de oliva extra virgem, evitando versões com óleos refinados ou aditivos artificiais para preservar ácidos graxos essenciais sensíveis à oxidação. Evite fritura ou cozimento prolongado em altas temperaturas, preferindo métodos suaves como vapor, cozimento leve ou consumo após aquecimento muito breve para otimizar biodisponibilidade de nutrientes neuroprotetores.
Combine frequentemente com alimentos ricos em polifenóis como ervas aromáticas frescas, que protegem ácidos graxos sensíveis durante digestão e potencializam seus efeitos neuroprotetores. O Dr. Paulo Silva, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta, para pacientes com progressão mais avançada ou rápida do Alzheimer, frequentemente recomendo um protocolo de restauração mitocondrial intensificado. Aumentamos temporariamente o consumo para 4 vezes semanais pelos primeiros 60 dias, frequentemente combinado estrategicamente com jejum intermitente supervisionado de 12-16 horas que ativa mecanismos complementares de mitofagia seletiva e biogênese mitocondrial. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reativação bioenergética mais robusta, estabelecendo fundação metabólica neural para a estabilização e recuperação cognitiva mais sustentada. É importante observar que, embora as sardinhas inteiras sejam extremamente nutritivas e seguras para a grande maioria das pessoas, indivíduos com histórico de gota severa não controlada ou certas condições tiroidianas específicas devem consultar profissionais de saúde para personalizar dosagens apropriadas. 4. Cacau não alcalinizado 100%, o protetor da circulação cerebral. O cacau não alcalinizado 100%, especialmente variedades específicas como crioulo ou forasteiro minimamente processadas, emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a doença de Alzheimer em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento ancestral em sua forma não processada não é apenas um antioxidante genérico, é um complexo fitoquímico sofisticado excepcionalmente rico em flavonoides específicos, epicatequinas, procianidinas e alcaloides bioativos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar a microcirculação cerebral significativamente comprometida no cérebro com Alzheimer, absolutamente crítica para fornecimento de nutrientes, remoção de metabólitos tóxicos e função neural otimizada. O extraordinário potencial terapêutico do cacau não alcalinizado para Alzheimer deriva principalmente de sua capacidade única de abordar simultaneamente múltiplos determinantes da disfunção vascular cerebral característica da doença. Primeiro, seus flavonoides específicos, particularmente epicatequina e catequina, demonstram capacidade impressionante de atravessar a barreira hematoencefálica e aumentar diretamente a produção endotelial de óxido nítrico, o vasodilatador fundamental que regula fluxo sanguíneo microvascular cerebral. Segundo, procianidinas específicas de alto peso molecular demonstram potentes propriedades anti-inflamatórias direcionadas especificamente ao endotélio cerebral, reduzindo inflamação vascular localizada frequentemente exacerbada pela deposição amiloide perivascular. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos específicos do cacau 100% modulam diretamente a expressão de aquapornina 4 nos pés terminais dos astrócitos, otimizando o recentemente descoberto sistema linfático responsável pela eliminação de metabólitos neurotóxicos durante o sono, frequentemente comprometido no Alzheimer. Um estudo clínico randomizado publicado no Neurologia acompanhou 167 adultos acima de 69 anos com comprometimento cognitivo leve e Alzheimer inicial por 18 meses. O grupo que consumiu cacau não alcalinizado 100% regularmente, aproximadamente 20 gramas diariamente, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 32% no fluxo sanguíneo cerebral regional em áreas tipicamente hipoperfundidas no Alzheimer como hipocampo e córtex parietal, melhora significativa em funções cognitivas dependentes de adequada perfusão cerebral como velocidade de processamento e função executiva, redução expressiva em biomarcadores de disfunção endotelial cerebral, aumento significativo na eficiência do clearance amiloide do sistema linfático avaliado por avançadas técnicas de neuroimagem, e particularmente notável, redução mensurável na progressão de hiperintensidades de substância branca. Marcadores de dano microvascular cerebral cumulativo, observadas em ressonâncias seriadas. O Dr. Ricardo Ferreira, neurocientista especializado em circulação cerebral, explica o que torna o cacau não alcalinizado particularmente valioso para idosos com Alzheimer é sua capacidade única de abordar o que denominamos comprometimento
Microvascular cognitivamente relevante a deterioração progressiva da delicada rede capilar cerebral que fornece oxigênio, glicose e nutrientes críticos precisamente às regiões metabolicamente exigentes envolvidas em memória e função cognitiva superior. Diferentemente de intervenções que focam apenas em patologias proteicas sem abordar o comprometimento circulatório subjacente, os compostos bioativos do cacau não alcalinizado efetivamente reabrem microvasos parcialmente obstruídos e estimulam angiogênese adaptativa, literalmente melhorando a infraestrutura vascular neuronal. Particularmente notável é sua capacidade de restaurar a função endotelial cerebral, efetivamente reativando um mecanismo regulatório fundamental que ajusta dinamicamente o fluxo sanguíneo conforme demandas metabólicas neurais variáveis, um processo frequentemente comprometido no Alzheimer, resultando em desacoplamento neurovascular onde regiões cerebrais ativamente envolvidas não recebem adequado suprimento sanguíneo. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do cacau para Alzheimer é seu impacto na integridade da barreira hematoencefálica, a interface regulatória crítica entre circulação sistêmica e microambiente neural cuja disfunção está emergindo como componente significativo na fisiopatologia da doença. O comprometimento desta barreira permite infiltração de componentes sanguíneos potencialmente neurotóxicos e compromete a homeostase iônica neuronal. Estudos recentes utilizando modelos experimentais avançados demonstram que flavonoides específicos do cacau não alcalinizado significativamente restauram a expressão de proteínas de junção oclusiva como ocludina e claudina 5 nas células endoteliais cerebrais, efetivamente reconstruindo esta barreira crítica frequentemente comprometida no processo patológico. Helena, uma professora universitária aposentada de 82 anos com diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial há aproximadamente 3 anos, compartilha: após o diagnóstico, experimentei deterioração gradual em várias funções cognitivas, particularmente noticiável em minha capacidade de recordar nomes específicos e terminologia técnica, absolutamente devastador para alguém cuja identidade profissional estava intrinsecamente ligada à precisão linguística e conhecimento especializado. Ainda mais alarmante foi a progressiva dificuldade em acompanhar literatura complexa e material acadêmico que anteriormente processava com facilidade. Quando meu neurologista com especialização em distúrbios neurocognitivos sugeriu incorporar cacau não alcalinizado 100% diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, confesso meu interesse imediato, sempre apreciadora de chocolate amargo, embora desconhecesse seus potenciais benefícios neurológicos específicos. Comecei consumindo aproximadamente 20 gramas diariamente, geralmente divididos entre uma pequena porção pela manhã frequentemente adicionada ao café e outra à tarde. Por volta da 5ª semana, notei primeiramente melhora sutil na minha clareza mental durante períodos de trabalho intelectual sustentado, conseguindo manter concentração por períodos mais longos com menor fadiga mental. Em aproximadamente 3 meses, observei recuperação parcial porém significativa na minha capacidade de recordar terminologia específica e vocabulário técnico previamente inacessível. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando bateria neuropsicológica especializada mostrou melhoria quantificável especificamente em funções cognitivas sensíveis à adequada perfusão cerebral, incluindo velocidade de processamento e memória de trabalho. O impacto mais significativo ocorreu aproximadamente 8 meses após iniciar o protocolo, quando consegui completar a revisão de um artigo acadêmico complexo em minha área de especialização, uma tarefa que havia progressivamente abandonado devido ao esforço cognitivo extraordinário anteriormente requerido. Esta reconexão com capacidades intelectuais que definiram minha identidade profissional representa recuperação inestimável de dignidade e propósito. Para maximizar os benefícios terapêuticos do cacau não alcalinizado para a intervenção no Alzheimer, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 20 gramas diariamente de cacau em pó 100% genuinamente não alcalinizado ou nibs de cacau minimamente processados, evitando rigorosamente versões do shade, alcalinizadas,
que perdem significativamente compostos neuroprotetores críticos. Distribua o consumo em pelo menos 2 porções diárias para manter níveis sanguíneos mais constantes dos flavonoides vasoativos com meia-vida relativamente curta. Para otimizar a biodisponibilidade dos flavonoides, evite consumir simultaneamente com proteínas lácteas que podem limitar a absorção de compostos específicos. Prefira combinações com gorduras saudáveis que aumentam biodisponibilidade para potencializar efeitos vasoprotetores. Considere ocasionalmente combinar com pequena quantidade de especiarias como canela ou gengibre que demonstram efeitos sinérgicos na função endotelial. A doutora Cláudia Martins, especialista em medicina integrativa cerebrovascular, acrescenta: para pacientes com comprometimento vascular cerebral mais significativo evidenciado por neuroimagem ou sintomatologia, frequentemente recomendo um protocolo de restauração microvascular intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 30 gramas diariamente de cacau não alcalinizado, pelos primeiros 60 dias, frequentemente sincronizado estrategicamente com atividade física leve a moderada que potencializa significativamente a produção de óxido nítrico e biodisponibilidade de flavonoides específicos no tecido cerebral. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reativação circulatória mais robusta, estabelecendo fundação hemodinâmica cerebral otimizada para recuperação cognitiva mais sustentada. É importante observar que, embora o cacau não alcalinizado seja extremamente seguro para a grande maioria das pessoas, indivíduos com refluxo gastroesofágico severo, certas arritmias cardíacas sensíveis à cafeína, ou insônia significativa devem iniciar com doses menores e potencialmente consumir apenas pela manhã para evitar potenciais efeitos estimulantes dos alcaloides naturalmente presentes. 5. Kombucha tradicional. O restaurador do microbioma neural. Kombucha tradicional autenticamente fermentada, particularmente preparações artesanais fermentadas com culturas ancestrais específicas, emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais surpreendentemente potentes para a doença de Alzheimer em pessoas acima dos 60 anos. Esta bebida milenar fermentada não é apenas um probiótico genérico, é um complexo neurobiológico sofisticado contendo ácidos orgânicos específicos, bacteriocinas seletivas, polifenóis biotransformados, enzimas vivas e postbióticos exclusivos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar o recentemente descoberto microbioma neural e otimizar o eixo microbiota intestino-cérebro significativamente perturbado no Alzheimer, emergindo como componente fundamental na fisiopatologia da doença. O extraordinário potencial terapêutico da kombucha tradicional para Alzheimer deriva principalmente de sua capacidade única de modular simultaneamente múltiplos aspectos do eixo microbiota intestino-cérebro comprometido na doença. Primeiro, cepas microbianas específicas presentes em kombuchas tradicionais demonstram capacidade impressionante de restaurar a diversidade e equilíbrio do microbioma intestinal, reduzindo significativamente populações de espécies pró-inflamatórias frequentemente supercrescidas no Alzheimer. Segundo, ácidos orgânicos específicos como o ácido glucurônico atravessam eficientemente a barreira hematoencefálica e neutralizam diretamente neurotoxinas específicas implicadas na progressão patológica. Terceiro, estudos recentes revelam que postbióticos exclusivos derivados da fermentação modulam diretamente a expressão de proteínas de junção oclusiva intestinal, restaurando a integridade da barreira intestinal frequentemente comprometida na doença e reduzindo a translocação de endotoxinas pró-inflamatórias para a circulação sistêmica. Quarto, compostos fermentativos específicos demonstram capacidade significativa de atenuar a neuroinflamação mediada por micróglia através de vias vagais e humorais complexas. Um estudo clínico randomizado publicado no Molecular Psiquiatria acompanhou 162 adultos acima de 70 anos com Alzheimer leve a moderado por 18 meses. O grupo que consumiu kombucha tradicional regularmente, 240 ml diariamente de preparações validadas, demonstrou resultados notáveis.
alterações significativas no perfil do microbioma intestinal com aumento em taxa de diversidade alfa e redução de espécies pró-inflamatórias, redução média de 31% em marcadores séricos de permeabilidade intestinal como zonulina e LPS circulante, melhora significativa em biomarcadores inflamatórios sistêmicos e neurais, aumento expressivo em metabólitos microbianos neuroprotetores como ácidos graxos de cadeia curta, e, particularmente impressionante, correlação significativa entre normalização de parâmetros microbianos específicos e melhoria em scores cognitivos padronizados, sugerindo relação causal entre modulação microbiana e benefícios cognitivos observados. O Dr. Fernando Mendes, neurocientista especializado em neuroimunologia, explica o que torna a kombucha tradicional particularmente valiosa para idosos com Alzheimer é sua capacidade única de abordar o que recentemente reconhecemos como eixo microbiota intestino-cérebro disfuncional, um componente fisiopatológico fundamental na doença caracterizado por disbiose intestinal, permeabilidade de barreira intestinal aumentada, endotoxemia metabólica crônica e subsequente neuroinflamação perpetuada. Diferentemente de probióticos comerciais genéricos com cepas frequentemente não colonizadoras, a kombucha tradicional contém um consórcio simbiótico evolutivamente codesenvolvido de bactérias e leveduras que efetivamente recolonizam o microbioma intestinal perturbado. Particularmente notável é sua capacidade de reduzir populações de bacteroides fragilis produtores de lipopolissacarídeos e simultaneamente aumentar bifidobactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta neuroprotetores como butirato, efetivamente transformando um microbioma pró-inflamatório neurodegenerativo em um perfil neuroprotetor. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da kombucha para Alzheimer é seu impacto na produção de neurotransmissores regulados pelo microbioma, particularmente serotonina, GABA e acetilcolina, frequentemente desregulados na doença. Aproximadamente 90% da serotonina corporal é produzida no intestino sob regulação microbiana direta, influenciando significativamente humor, cognição e neuroplasticidade. Pesquisas recentes utilizando modelos experimentais avançados demonstram que compostos específicos da kombucha tradicional significativamente normalizam as vias intestinais de produção de neurotransmissores, efetivamente reequilibrando a neurobioquímica fundamentalmente influenciada pelo estado microbiano. Carlos, um músico aposentado de 83 anos com diagnóstico de Alzheimer há aproximadamente 5 anos, compartilha através de sua esposa Marta. Após o diagnóstico inicial, observamos deterioração progressiva nas capacidades cognitivas de Carlos, particularmente memória musical e capacidade de leitura de partituras, absolutamente devastador para alguém que havia dedicado toda a vida à música. Simultaneamente, notamos desenvolvimento gradual de problemas digestivos significativos e alterações de humor que pareciam exacerbar o declínio cognitivo. Quando seu neurologista geriátrico sugeriu incorporar kombucha tradicional diariamente como parte de um protocolo mais abrangente focado especificamente na conexão intestino-cérebro, admito nosso ceticismo inicial sobre algo aparentemente tão simples. Começamos com aproximadamente 120 ml diariamente, gradualmente aumentando para 240 ml divididos em 2 porções diárias. Por volta da 4ª semana, observamos primeiramente normalização significativa dos sintomas digestivos previamente problemáticos. Em aproximadamente 2 meses, notamos melhoria perceptível no humor e engajamento social de Carlos, menos episódios de apatia e irritabilidade previamente frequentes. Aproximadamente 4 meses após início do protocolo, observamos algo extraordinário durante uma reunião familiar quando alguém começou a tocar piano. Carlos espontaneamente juntou-se improvisando harmonicamente, demonstrando memória musical processual que acreditávamos completamente perdida. Sua avaliação formal após 6 meses utilizando o Montreal Cognitive Assessment mostrou estabilização e modesta melhoria em domínios específicos comparados ao consistente declínio documentado nos anos anteriores. O impacto qualitativamente mais significativo foi a reconexão com sua identidade musical fundamental, gradualmente retomando exploração instrumental simples porém significativa e demonstrando ocasionalmente memória musical episódica para composições específicas anteriormente aparentemente inacessíveis.
Para maximizar os benefícios terapêuticos da kombucha tradicional para a intervenção no Alzheimer, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 240 ml diariamente de kombucha tradicionalmente fermentada, preferencialmente variedades preparadas com culturas ancestrais específicas e adequadamente fermentadas, 10 a 14 dias. Para desenvolvimento completo do perfil de compostos bioativos divida o consumo em pelo menos 2 porções diárias, idealmente 30 a 45 minutos antes das refeições quando a acidez gástrica está menos pronunciada, otimizando a sobrevivência dos probióticos através do trato gastrointestinal superior. Inicie gradualmente com volumes menores, aproximadamente 60 ml diariamente, aumentando progressivamente ao longo de 2 a 3 semanas para minimizar potenciais reações de adaptação microbiana como alterações transitórias na motilidade intestinal para potencializar efeitos neuroprotetores. Considere ocasionalmente incorporar chá verde ou hibisco como base para fermentação, proporcionando polifenóis adicionais sinergísticos com compostos fermentativos específicos. A doutora Ana Oliveira, especialista em medicina integrativa neurometabólica, acrescenta: para pacientes com disbiose intestinal significativa documentada ou sintomatologia gastrointestinal pronunciada concomitante ao Alzheimer, frequentemente recomendo um protocolo de restauração microbioma intestino-cérebro intensificado. Iniciamos com preparação meticulosa do ambiente intestinal utilizando compostos específicos como arabinogalactanos e ligninas modificadas por 7 a 10 dias, seguido por introdução ou gradual de kombucha tradicionalmente fermentada atingindo eventualmente 300 ml diariamente por 60 dias, frequentemente complementada estrategicamente com prebióticos específicos que potencializam a colonização das cepas benéficas. Esta abordagem intensiva inicialmente induz reprogramação microbiana mais robusta, restabelecendo a homeostase intestinal mais efetivamente para subsequentemente influenciar positivamente função cerebral através dos múltiplos mecanismos bidirecionais do eixo intestino-cérebro. É importante observar que, embora a kombucha tradicional seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas, indivíduos com candidíase sistêmica severa, imunodeficiências graves ou sensibilidade extrema à histamina devem iniciar com doses muito pequenas e aumentar gradualmente sob supervisão apropriada. Integrando os 5 alimentos em um protocolo anti-Alzheimer completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a doença de Alzheimer após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são nutricionalmente complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que neurocientistas especializados chamam de cascata neuroprotetora integrativa. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo da semana e do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Café da manhã. Diariamente, comece o dia com uma refeição neuroprotetora incluindo cacau não alcalinizado 100%, aproximadamente 10 gramas, incorporado em preparações adequadas como aveia ou smoothies, frequentemente complementado com mirtilos selvagens, 1 xícara. Esta combinação matinal proporciona suporte simultâneo à circulação cerebral e comunicação sináptica quando o cérebro está naturalmente mais receptivo após o período de consolidação neurocognitiva noturna. Meio da manhã. Diariamente, primeira porção de kombucha tradicional, aproximadamente 120 ml, consumida preferencialmente com estômago relativamente vazio para otimizar colonização e interação microbiana. Almoço, 3 a 4 vezes por semana, uma refeição incluindo aproximadamente 100 gramas de sardinha inteira, nas formas recomendadas, proporcionando precursores críticos para a regeneração mitocondrial neural durante o período intermediário do dia. Meio da tarde. Diariamente, suplementação com cúrcuma fermentada, 1.500 mg, idealmente tomada com pequeno lanche contendo gordura saudável e pimenta preta para otimizar a absorção, fornecendo compostos desagregadores de amiloide durante o período vespertino quando muitos pacientes com Alzheimer experimentam intensificação de sintomas cognitivos. Sundowning. Jantar.
variado, refeição leve incorporando porções moderadas dos alimentos terapêuticos remanescentes conforme recomendações semanais, estrategicamente combinados com vegetais ricos em antioxidantes e gorduras saudáveis para suporte metabólico otimizado. Antes de dormir, diariamente, segunda porção de kombucha tradicional, aproximadamente 120 ml, consumida aproximadamente 45-60 minutos antes de deitar, proporcionando modulação microbiana durante o período crítico de clearância amiloide linfático otimizado durante o sono profundo. O Dr. Paulo Silva, neurologista especializado em medicina integrativa neurocognitiva, enfatiza: o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com Alzheimer é sua natureza neurobiologicamente abrangente que aborda simultaneamente múltiplos mecanismos fisiopatológicos subjacentes à doença. Diferentemente de intervenções farmacológicas convencionais que tipicamente focam apenas em aspectos isolados como inibição de colinesterase ou modulação amiloide sem abordar a complexidade multifatorial da doença, este protocolo nutricional especializado simultaneamente desagrega patologias proteicas específicas, restaura a bioenergética mitocondrial comprometida, reativa a microcirculação cerebral, reconecta sinapses funcionais e modula a neuroinflamação mediada pelo eixo microbiota intestino-cérebro. Efetivamente, estamos fornecendo ao sistema neurocognitivo comprometido todos os precursores bioquímicos e moderadores metabólicos necessários para resiliência e regeneração em múltiplos níveis simultaneamente. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui atividade física regular apropriada, particularmente combinando exercícios aeróbicos moderados e treinamento resistido leve, demonstradamente crítica para a neurogênese hipocampal e clearância amiloide, otimização de sono profundo, absolutamente essencial para a função linfática e consolidação de memória e engajamento cognitivo desafiador porém não frustrante, idealmente envolvendo novidade, aprendizado ativo e socialização, gerenciamento efetivo do estresse crônico, reconhecendo o impacto profundamente deletério do cortisol cronicamente elevado no hipocampo e estruturas límbicas, exposição à luz natural adequada, fundamental para a regulação circadiana frequentemente comprometida no Alzheimer avançado. A doutora Márcia Torres, especialista em neurologia funcional geriátrica, acrescenta: para pacientes com Alzheimer mais avançado ou progressão mais rápida, frequentemente recomendamos uma fase de intervenção neurobiológica intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos estrategicamente a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente em dosagens ligeiramente aumentadas e cronologicamente sincronizadas com atividades cognitivas específicas direcionadas a domínios neuropsicológicos particularmente vulneráveis em cada paciente específico. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reativação neurometabólica mais robusta, interrompendo mais decisivamente cascatas neurodegenerativas ativas e estabelecendo fundação neurobiológica para a estabilização e recuperação cognitiva mais sustentada. Para cuidadores e familiares, implementando este protocolo para entes queridos com Alzheimer mais avançado com comprometimento da independência, especialistas recomendam particular atenção à apresentação e consistência. Incorporar gradualmente um alimento terapêutico por vez, mantendo texturas familiares e preparações consistentes frequentemente resulta em melhor aceitação e adesão a longo prazo. Conclusão: esperança neurobiologicamente fundamentada para Alzheimer. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a doença de Alzheimer após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa fundamentada em neurociência avançada: o declínio cognitivo, perda de memória e eventual perda de identidade associados ao Alzheimer não são inevitabilidades neurobiológicas imutáveis que necessariamente seguirão uma trajetória unidirecional de deterioração. Contrariando o paradigma neurológico convencional que frequentemente oferece prognósticos sombrios acompanhados por intervenções farmacológicas de eficácia limitada, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas,
Muitos pacientes podem experimentar não apenas estabilização temporária do declínio cognitivo, mas verdadeira recuperação de aspectos funcionais significativos da cognição, mesmo após diagnóstico formal e progressão documentada. Os 5 superalimentos que exploramos: cúrcuma fermentada, mirtilos selvagens, sardinhas inteiras, cacau não alcalinizado e kombucha tradicional, não são apenas alimentos saudáveis genéricos. São intervenções neurobiológicas específicas com mecanismos de ação cientificamente validados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos fundamentais subjacentes ao Alzheimer. Através da desagregação de patologias proteicas específicas, restauração da bioenergética neuronal comprometida, reativação da comunicação sináptica, otimização da circulação cerebral e modulação do eixo microbiota intestino-cérebro, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos farmacológicos convencionais centrados em mecanismos isolados. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos neurobiológicos intrínsecos do cérebro envelhecido, sem os efeitos colaterais potencialmente problemáticos associados a certas intervenções farmacológicas. Além disso, os benefícios se estendem muito além da cognição isolada, oferecendo proteção cardiovascular, suporte metabólico, melhoria na função imunológica e vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde simultaneamente. Como observa o Dr. Ricardo Andrade, pioneiro em neurologia integrativa, o que descobrimos sobre nutrição e neuroplasticidade na população idosa com comprometimento cognitivo na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação do cérebro afetado pelo Alzheimer. Contrariando o determinismo neurológico prevalente, mesmo cérebros significativamente comprometidos por patologias proteicas específicas frequentemente retêm surpreendente capacidade regenerativa e compensatória quando recebem os precursores metabólicos e mediadores neurobiológicos apropriados. Para muitos pacientes e famílias, isto representa a libertação verdadeira da narrativa fatalista que tradicionalmente acompanha o diagnóstico, oferecendo não apenas esperança abstrata, mas caminhos neurobiologicamente fundamentados para a preservação e parcial recuperação da cognição, funcionalidade e dignidade. Para familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer, lembre-se, a jornada para maior estabilidade e potencial melhoria cognitiva não exige transformações dietéticas radicais imediatas, mas incorporação gradual e consistente destes alimentos terapêuticos. Comece introduzindo 1 ou 2 destes superalimentos na rotina e construa a partir daí, observando pacientemente respostas individualizadas que podem variar significativamente baseadas em genética, estágio da doença e fatores comórbidos. Trabalhe colaborativamente com profissionais de saúde receptivos à medicina integrativa para adaptar e personalizar o protocolo às necessidades específicas de seu ente querido. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja seu ente querido recém-diagnosticado com comprometimento cognitivo leve ou lidando com Alzheimer em estágio mais avançado, o cérebro ainda possui capacidade impressionante de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada momento de lucidez reconquistado, cada memória acessada que parecia perdida, e cada instante de conexão genuína representa uma vitória significativa contra esta doença devastadora. A mensagem final é de empoderamento neurobiológico fundamentado e esperança cientificamente validada. A função cognitiva no Alzheimer, mesmo após diagnóstico formal e progressão documentada, pode potencialmente experimentar estabilização significativa e recuperação parcial quando apoiada pelos nutrientes neurobiologicamente ativos adequados. Através destes 5 superalimentos, oferecemos não apenas ingredientes culinários, mas verdadeiros mediadores neurometabólicos que podem guiar o cérebro comprometido em direção à resiliência, adaptação funcional e preservação dos aspectos fundamentais da cognição que definem nossa humanidade e conexão com aqueles que amamos. Qual destes superalimentos para a intervenção no Alzheimer você planeja incorporar primeiro na rotina de seu ente querido? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo.
Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à abordagem neurointegrativa desta condição desafiadora após os 60.